aqui para glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Vamos iniciar este culto orando ao Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero nesta noite te agradecer por estarmos aqui para te adorar, glorificar o teu nome, ser grato por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. Abençoa a nós que estamos aqui fazendo esse culto online, todos aqueles que estão em casa assistindo. Coloca prazer no coração de cada um para que venha, Senhor, buscar a Ti através dos cultos, da palavra, dos louvores. Tua maneira, Senhor, resgatar cada um, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, pois nós somos gratos pelo Teu sustento e Teu cuidado nessa noite. E assim fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite. 3 louvores de adoração. Que nós precisamos louvar, porque a palavra de Deus diz que quem tem fôlego que louva ao Senhor. As correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte, quero receber a nova unção. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação, teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser o verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Um rio onde as correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Um rio, quero beber dessa fonte, quero receber uma nova unção. Faz uma renovação, teu é o meu coração. Faz uma renovação dentro do meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter o melhor pra te oferecer.
Eu quero ter, Senhor, o melhor para te oferecer. Glória a Deus, irmão. Queremos ter o melhor para oferecer ao nosso Senhor, que Ele é merecedor de toda honra, é digno de toda honra e toda glória. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Irmãos, hoje pela manhã, Deus falou comigo através de um versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz que
Deus, ele nos deu um espírito, não de temor, mas de fortaleza e de amor, e principalmente de sabedoria. Nesse momento que nós estamos passando, irmão, nós temos que ter principalmente sabedoria, para saber o que falar e como se comportar. Porque nesta hora a nossa fé tem que estar uma fé inabalada, uma fé convicta, amém? Vamos louvar o Senhor mais um hino, dizer que nós somos um milagre, porque nós somos um milagre, Senhor. O que Deus fez na nossa vida é um milagre. Nunca houve noite que eu pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que eu pudesse impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Irmão, nós somos um milagre, irmãos. Nós somos um milagre da presença do Senhor. E hoje, quem era para estar dirigindo este culto era o irmão Maílson, mas como ele está um pouco gripado, fui convidado pelo diácono Francisco Filho para louvar. Mas quando eu cheguei aqui, disse para ele também que eu só aceitei pela misericórdia de Deus, né? Porque eu também andei meio gripado, meio febril. Estou melhor, já estou bem, já, só que a garganta está um pouco inflamada. Mas agora eu tentei louvar, esse louvor ficou um pouquinho assim, porque é puxado, mas não importa, é como foi dito, e a palavra de Deus diz: todo aquele que tem fôlego, que louve ao Senhor. E eu tenho fôlego, e eu creio que Deus está, né, aqui no controle de nossas vidas, para nós termos esse fôlego de vida, amém? Então nós vamos ao Senhor já, esses 3 louvores. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que o diácono Francisco Filho vai ministrar, que nós viemos ter reverência, ouvir, abrir nosso coração, para que a palavra venha penetrar e para que a palavra venha transformar a nossa vida e nos converter a cada dia, porque a nossa conversão, ela é diária. Todo dia nós nos convertemos em alguma coisa, amém? Vamos orar pela vida do diácono Francisco Filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, já te louvamos ao Senhor nesta noite,
Agora quero apresentar a vida do teu filho, que está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Senhor, usa o teu filho da maneira que tu queres, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer na sua vida, e que ele venha ministrar a palavra, Senhor, que venha, Senhor, uma palavra que venha, Senhor, falar conosco, o que nós estamos necessitando, o que nós estamos precisando aprender nessa noite. Usa o teu filho nessa noite, poderosamente, e assim todas essas bênçãos eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Francisco Filho, Diácono Francisco Filho, amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma noite, mais um culto online. Infelizmente ainda não podemos nos reunir, mas não paramos, né? Continuamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Eu queria que você acompanhasse comigo aqui Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Nessa noite o Senhor quer nos ensinar algo dele, amém? Da parte dele. Jeremias 9, 23 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, na tua presença, onde podemos aprender mais da tua palavra, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas o teu Espírito Santo essa noite a falar com a tua igreja. Meu Pai, enche-nos de ti, que possamos aprender algo do Senhor essa noite, que o Senhor possa transformar a nossa vida, que nós não possamos, após essa pregação, nos encontrarmos da forma em que começamos a ouvi-la, mas transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa noite quero falar sobre um assunto importantíssimo, que é conhecer ao Senhor. Irmãos, normalmente as pessoas, elas são conhecidas pelas suas qualidades. Normalmente a gente, aquela pessoa é uma pessoa alegre, aquela pessoa é uma pessoa extrovertida, generosa, simpática, ou até mesmo uma pessoa triste, ou uma pessoa raivosa, né? Então, as pessoas, elas se dão a conhecer pelas suas qualidades, pelas suas características. E com Deus não é diferente. Deus, ele tem as suas qualidades. Deus, ele tem os seus atributos que são infinitamente maiores do que os nossos, que não são nada comparado aos dele. Mas essa noite eu quero falar um pouco de alguns atributos de Deus, de algumas qualidades de Deus que ele mesmo se revelou na sua palavra. Irmãos, hoje eu acredito que a igreja ela tem sofrido muito por não conhecer ao Senhor. Como o Senhor mesmo disse, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento dele. O conhecimento de quem ele é. Irmãos, conhecer a Deus muda a nossa vida. E eu diria que a melhor forma, ou a forma que Deus quis se revelar, é através da sua palavra. Né? Não é através de revelações, ou de sonhos, ou de visões, mas ele escreveu um livro, e nesse livro ele se revelou. E nesse livro ele quis se dar a conhecer. Né? E como Jeremias diz aqui, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, irmãos, hoje a gente vê um mundo em que os homens se gloriam. Sim, se gloriam na sua sabedoria. Acham que são sábios. Acham que conhecem muitas coisas. Muitos se gloriam na sua força, que são pessoas fortes, saudáveis. Muitos se gloriam nas suas riquezas, no seu dinheiro, na sua conta bancária. Jeremias diz, não, vocês não devem se gloriar nisso, mas vocês devem se gloriar em conhecer a Deus. Irmãos, nada do que temos ou possuímos nessa terra se compara
a conhecer a Deus. Por quê? Porque ao conhecer ao Senhor, ao ler a Bíblia e a conhecer a Deus, a Ele se revelar para mim, a minha vida é transformada. E a minha forma de ver a Deus, de ver o mundo, de ver tudo que está acontecendo, é mudado, é transformado. Então, o que Deus quer dizer aqui, através da sua palavra em Jeremias, é que nós precisamos nos gloriar somente em uma coisa, no conhecimento de Deus. E quando eu digo conhecimento de Deus, irmãos, é conhecer quem Ele é ter comunhão com Ele, é ler a sua palavra, é realmente saber quem é o nosso Deus. Hoje, irmãos, como nós sabemos, nós vemos numa cultura idólatra. Nós vemos, e o ser humano ele tem esse desejo de idolatrar coisas. O ser humano que foi criado para adorar ao Deus Todo-Poderoso, ele tem dentro dele esse desejo de adorar coisas. E o que nós vemos são pessoas adorando a tudo. Adorando a atores famosos, adorando ao futebol, a jogadores, adorando até mesmo a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe. Adoração, irmãos, é aquilo que você tem mais prazer do que em Deus. E nós corremos o risco, irmãos, se não lermos a palavra de Deus, se não estudarmos a palavra de Deus, se não orarmos, termos comunhão com Deus, nós corremos o risco de criar o nosso próprio Deus, de moldar um Deus segundo aquilo que a gente acha, ou segundo aquilo que a gente acha melhor, ou acha que é devido a nós. Esse é o perigo, irmãos, que muitas vezes nós vemos no púlpito um Deus estranho, um Deus que não é o Deus das Escrituras, mas é um Deus que aquela pessoa criou, por falta de leitura da Bíblia, por falta de comunhão com Deus. Ela mesma criou um Deus a qual ela gosta desse Deus. Nós sabemos que o Deus das Escrituras, que é o único Deus verdadeiro, é um Deus justo. É um Deus que age muitas vezes com a sua ira santa. É um Deus maravilhoso. E essa noite eu quero falar aqui alguns atributos de Deus, para que nós possamos conhecê-lo melhor. Claro, irmãos, que isso não é suficiente. Para você conhecer esse Deus, você precisa se deleitar na sua palavra. Você precisa buscar realmente ter comunhão com Ele, para realmente conhecê-lo. Eu quero começar aqui com um atributo, com uma qualidade que só Deus possui. Nenhum outro ser humano possui. Você deve saber que Deus ele comunicou alguns atributos para o ser humano. O amor, a inteligência. Tem muitos atributos que Deus comunicou ao homem, mas tem atributos que somente Ele possui, por Ele ser Deus, por Ele ser maravilhoso. E esse primeiro atributo é a onisciência. Deus é onisciente. Vamos ler aqui em Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13 diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, esse atributo de Deus, essa qualidade de Deus, do seu ser, diz que Ele conhece todas as coisas. Mas Ele conhece todas as coisas mesmo. Ele conhece todas as suas criaturas. E Ele conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Será que você costuma meditar sobre essa perfeição de Deus? Será que nós costumamos meditar sobre o quão Ele é poderoso? E não só isso, Ele rege todos os acontecimentos, desde os que aconteceram, os que estão acontecendo e os que ainda vão acontecer. Embora Ele seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para Ele. Ele contempla os maus e os bons. Ele vê tudo o que se passa no seu coração, tudo o que se passa na sua mente. Ele é esse Deus, irmãos,
que penetra, que perscruta o nosso íntimo, a fim de saber se realmente estamos com Ele, se somos fiéis a Ele. No Jardim do Éden, Adão e Eva, eles achavam que Deus não tinha visto o pecado deles, mas Deus viu. Caim, quando matou Abel, ele achou que ninguém tinha visto aquele crime, mas Deus viu. Sara, quando o anjo disse para ela que ela teria um filho aos 100 anos de idade, Sara riu escondida. Sara zombou do Senhor e achou que Deus não tinha visto, mas Deus viu e repreendeu a Sara. Davi tentou esconder o seu pecado, um pecado grave de adultério, de homicídio, mas Deus estava contemplando tudo aquilo. Deus estava vendo, porque nada está coberto, como diz aqui em Hebreus, nada está coberto aos olhos de Deus, daquele a quem vamos prestar contas um dia. Então, irmãos, não há nada que você faça ou deixe de fazer que Deus já não saiba. Que a Bíblia diz que antes mesmo de falarmos, Ele já sabe o que vamos falar. Então, esse é o atributo de Deus a qual só Ele possui. Ele sabe quais são as suas intenções, Ele sabe se você é realmente sincero, Ele sabe o que você tem feito com o tempo que Ele tem te dado nessa quarentena. Veja, irmãos, Deus tem te dado muitos dias. E eu vi um pregador dizendo que naquele grande dia Deus vai usar esse período para atestar juízo, para condenar muitos, porque Deus deu tempo para que possamos ler a sua palavra, para que possamos orar a Ele, conhecê-lo mais. Mas gastamos esse tempo no Facebook, no Twitter, no Netflix, fazendo coisas que não edificam. Então, Deus, Ele está vendo o que você faz, ou o que você pretende fazer. Não pense que você pode se esconder de Deus, porque esse atributo, o seu ser, ele contempla tudo, nada está coberto aos olhos dele, e nós vamos prestar conta. O interessante é isso que Hebreus diz, nós havemos de prestar contas. Irmãos, isso é muito sério. Pense que você, se Jesus voltasse hoje ou amanhã, você teria que prestar conta do seu tempo. Você teria que prestar conta do que você fez aqui nessa terra. Isso é muito sério, irmãos, e muito grave, se você não tem aproveitado realmente. Esse atributo de Deus, a onisciência, só pode ser um deleite para você se você não tiver nada para esconder. Bom, um coração, uma pessoa que esconde pecados, ou que esconde mágoas, ou que acha que Deus não sabe daquilo que você tem escondido, essa pessoa não tem como se deleitar nesse atributo de Deus, mas sim se preocupar. Porque Deus, Ele ouve sim o coração contrito e sincero. Será que você pode dizer como Jó, lá em Jó 23:10, Jó disse, Ele conhece o caminho por onde eu ando. Olha a confiança que Jó tinha, que ele estava realmente com Deus. Os seus amigos estavam acusando ele, estavam dizendo, Jó está em pecado, está sofrendo porque está em pecado. E o que Jó diz? Ele conhece o caminho por onde eu ando. Ou seja, eu estou tranquilo, a minha consciência está tranquila, porque Ele sabe o caminho por onde eu ando. Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe o meu coração, Ele sabe que eu sou sincero, que eu busco a Ele, Ele sabe que eu peço perdão dos meus pecados, eu confesso os meus pecados. Isso, irmãos, é a sinceridade. Isso é ter a consciência limpa de que você está vivendo e aproveitando bem o seu tempo. Ou será que você pode dizer como Pedro, em João 21:17, em que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Ou seja, Pedro falou, Senhor, ninguém pode te enganar. O Senhor é Deus, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe que eu te amo. Então, irmão, será que esse atributo te deixa preocupado ou te dá paz? Será que saber que Deus ele sabe de todas as coisas? Será que saber que Deus ele sabe o tempo que você tem gasto? Ele sabe os desejos do teu coração? Deus ele sabe o que há no teu mais íntimo e mais profundo. Será que isso te deixa preocupado ou te deixa tranquilo, em paz com Deus? Então, irmãos, é momento de percebermos que o Deus a quem servimos não é um Deus de madeira, não é uma simples escultura, mas ele é vivo, ele é real, e ele está te contemplando, e ele está vendo tudo o que está passando no mundo inteiro. Nós havemos de prestar conta. Então, essa noite o Senhor te alerta a prestar atenção no que você tem gastado o seu tempo, no que você tem gastado os seus pensamentos, no que você tem gastado a sua leitura, tudo o que Deus ele tem te dado. Volte-se para o Senhor, porque Ele está voltando. Irmãos, a onisciência de Deus também abrange o tempo. Ou seja, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus ele não somente sabe todo o passado ou o futuro, mas Ele mesmo planejou tudo o que está acontecendo e acontecerá. E o que Ele planejou, com certeza, vai ser efetuado. Com certeza vai acontecer. Em Daniel 4:35, diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Irmãos, os planos de Deus se frustrarem é tão impossível quanto é para Deus mentir. Não há quem frustre o plano do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus conhece tão bem o futuro que Ele nos deixou um livro nos explicando com detalhes o que vai acontecer. E que, na verdade, já está acontecendo. Então veja que Deus não simplesmente, Ele sabe, mas Ele planeja. Mas Ele executa o que Ele planejou. Esse perfeito conhecimento de Deus, irmãos, é visto nas profecias de Israel. Todas as profecias que Deus dava ao povo aconteceram perfeitamente. E nas profecias do Messias, tudo o que o Senhor disse nos mínimos detalhes aconteceram. Então, veja como Deus, tudo que acontece no mundo, Ele planeja e Ele move céus e terra a fim de cumprir aquilo que Ele planejou. Então, Deus é a causa de tudo o que acontece. Tudo que está acontecendo está dentro do propósito dEle, do plano dEle. Irmãos, esse atributo de Deus deveria nos deixar tranquilos. Por quê? Porque sabemos que Ele está no controle. Sabemos que esse coronavírus, sim, foi Deus quem enviou. Por quê? Quem enviou o dilúvio? Foi Deus. Quem enviou as pragas do Egito? Foi Deus. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Então esse coronavírus não pegou esse Deus de surpresa, não. Tudo está indo conforme o que Ele planejou. Tudo está indo conforme a sua santa vontade. Agora, qual a finalidade de Deus, irmãos? Não sabemos, mas nós podemos ter certeza que é boa, perfeita e agradável. Porque tudo que Ele faz é bom. Mesmo
nos castigando, mesmo nos dando disciplina, Ele continua sendo bom, porque Ele é um Pai que quer o nosso bem. Então devemos ficar maravilhados, irmãos, porque por mais que eu não saiba o amanhã, Ele já está lá. Por mais que eu não saiba o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, Ele já está lá. Esse é o seu Deus. Será que esse é o seu Deus mesmo? Esse é o Deus das Escrituras. Então, irmãos, essa é a primeira qualidade, a onisciência de Deus. A segunda qualidade que eu quero falar aqui é a supremacia de Deus, ou a onipotência de Deus, que é também um atributo que só Ele possui. Como eu falei, irmãos, muito de nós cometemos o erro de criar o nosso Deus. Para muitas igrejas, ou até muitas pessoas, Deus para eles é como se fosse um Papai Noel, que tem que dar presente, que tem que dar isso, que tem que dar carro, que tem que dar... Esse não é o Deus das Escrituras. E Deus, ele fez essa queixa para Israel. Porque, irmãos, nós temos a mania de querer amoldar Deus ao homem. Nós achamos que Deus é igual a nós, que Deus é fraco, que Deus ele planeja e não cumpre, que Deus tem sentimentos fracos. E Deus pergunta para Israel, lá em Salmos 50, 21, ele diz: vocês pensavam que eu era como vocês? Vocês acham que eu sou como vocês? Israel estavam criando um Deus segundo a sua semelhança, segundo o homem. É por isso que Deus disse que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo não me conhece. Meu povo não sabe quem eu sou. Irmãos, os homens acham que Deus são igual a Ele. Os homens acham que Deus perdeu o controle de tudo. Que o mundo está desabando, que o mundo está desmoronando, que Deus perdeu o controle. Irmãos, em alguns púlpitos, nós vemos um Deus coitadinho. Em alguns púlpitos, nós vemos um Deus fraco. Um Deus que não sabia desse vírus, um Deus que foi surpreendido por esse vírus, um Deus que está implorando, chorando para que alguém ouça a voz dele. Irmãos, esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus supremo, é um Deus que está no controle de tudo. Foi Ele que planejou tudo o que está acontecendo. Ele está executando a sua perfeita vontade para julgar os povos, para disciplinar a sua igreja. Deus está no controle. E o homem acha que tem o controle da situação e Deus mostra que não. Deus enviou um vírus, irmãos, uma bactéria que é invisível, ninguém vê. E o mundo está de joelhos para essa bactéria. E o mundo está de joelhos para um vírus invisível. Veja, irmãos, que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. E esse período, Ele está mostrando a sua glória para as nações. Muitos estão tendo tempo agora de ouvir cultos, de ouvir mensagens, até de orar, de ler a Bíblia. Para quê? Para que conheçam a Deus. Para que vejam que existe alguém, que as pessoas precisam de um Salvador, que as pessoas precisam dele. Olha, irmãos, o nosso Deus, lá em Salmos 115, 3. Esse é o nosso Deus. Salmos 115, 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Irmãos, tudo o que lhe agrada, Ele faz. E não há quem possa impedi-lo. E não há quem possa dizer: o que faz? Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Irmãos, Deus ele é onipotente até sobre a vontade do homem. É isso mesmo.
Deus tem domínio até sobre a vontade do homem. Deus usa até mesmo os ímpios para que eles cumpram o seu plano. Vejam Faraó, por exemplo, em que nós vemos que Deus endureceu o coração de Faraó. É assim que está escrito em Êxodo. Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele não pudesse ver, nem liberar o povo. Por que Deus fez isso? Para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder. Esse é o nosso Deus, irmãos. Em Provérbios 21:1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Perceba como seu Deus é poderoso. Ele age com o exército dos céus e o exército da terra para cumprir o seu propósito. Então, tudo o que está acontecendo, irmãos, no mundo, Deus que está controlando, Deus que está movendo nações, Deus que está controlando reis, presidentes, para cumprir o seu propósito, para fazer o que ele quer fazer. Irmãos, e nós podemos descansar nesse atributo. Nós podemos descansar nessa qualidade de Deus, porque nós sabemos que a nossa vida, ela não é produto do cego destino. Ou a nossa vida não está aí por acaso. Mas os detalhes da nossa vida, os detalhes da nossa existência já foram prescritas por Deus, já foram determinadas por Deus. É Ele que rege a nossa história. Como Davi disse, que o Senhor me contemplou no ventre da minha mãe e decretou todos os meus dias antes mesmo que eles já existissem. Olha que Deus tremendo. Antes de você existir, Deus já te conhecia no ventre da tua mãe e já havia prescrito toda a sua história. Isso é muito grande para nós. Isso é muito grande para a nossa mente pequena. Como Mateus 10:30 diz, os fios dos vossos cabelos estão todos contados. E vocês não podem acrescentar nem um minuto ou um côvado à sua altura. Irmãos, para que se preocupar? Para que ficar com medo, amedrontado? Ele está no controle. Se o seu Deus é o Deus das Escrituras, não precisa se preocupar. Não adianta ficar ansioso. O que ele decretou vai se cumprir. O que ele quer para a tua vida vai acontecer. E não tem ninguém que impeça, nem você mesmo consegue impedir, porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer. Esse é o Deus supremo, o Deus das Escrituras. Irmãos, e eu quero citar mais uma qualidade, mais um atributo de Deus, que é a santidade. Esse atributo é maravilhoso. Apenas Deus é santo. E Apocalipse 15:4 diz que quem não glorificará o teu nome, porque somente tu és santo. Irmãos, a santidade refere-se à moralidade de Deus. Ele é perfeito. Ele é puro. Em Abacuque 1:13 diz que os teus olhos são tão puros que tu não podes contemplar o mal. Irmãos, perceba como Deus é o inverso do homem. O mundo tem prazer no pecado. Deus odeia o pecado. O homem gosta de pecar, gosta de fazer coisas erradas. O ser de Deus abomina e nem consegue contemplar o que é mal, o que é ruim. Stephen Charnock disse que a santidade é a beleza de Deus. A santidade é o adorno mais belo do nosso Senhor. E
a Bíblia ela dá grande ênfase a essa perfeição de Deus. Como nós vemos em Isaías 6, em que os anjos celebravam esse atributo. Os anjos celebram essa qualidade de Deus. Em Isaías 6:3, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos cantam Santo, 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 de eternidade em eternidade, e não se cansam. O que será, irmãos, que há de tão belo para que os anjos cantem? Eles não se cansam. Eles não conseguem parar de tamanha beleza da santidade de Deus. A santidade, irmãos, significa também separação, ou seja, Deus é separado de tudo e de todos. Somente Ele é santo. Na categoria dele, só existe Ele. Somente Ele é puro, é perfeito, é santo, é separado, porque Ele é puro. Irmãos, a santidade de Deus é como o seu adorno, é a beleza dos seus atributos. Perceba que a justiça de Deus é santa, a sabedoria de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa. Então, todos os seus atributos são adornados por essa qualidade, pela santidade de Deus. E Deus, irmãos, Ele revela essa sua santidade na criação. Nós vemos que Ele criou tudo perfeito. Nós, inclusive, fomos criados perfeitos. Mas o homem pecou e se desfigurou, né? E foi separado de Deus. Nós vemos a santidade de Deus na cruz. Sim, na cruz de Cristo, Ele demonstra o seu ódio pelo pecado. Deus, Ele odeia tanto o pecado que Ele castiga Jesus naquela cruz. Deus odeia tanto o pecado que Ele castiga Jesus. E é para ser nós. É para ser nós que deveríamos sofrer a sua ira, o seu castigo eterno, por termos pecado, por termos falhado, por termos desonrado a Ele. Mas sobre o seu Filho Jesus, Ele despeja toda a sua ira contra o pecado. E nós vemos como Ele é santo na cruz. Como Ele é justo também na cruz. Então, porque Deus é santo, Ele odeia o pecado. Irmãos, não devemos brincar com o pecado. Por um pecado, Deus expulsou os nossos pais do jardim. Por um pecado, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Se tem algo, irmãos, que nos freia, que interrompe a nossa comunhão com Deus, que muitas vezes tira as nossas bênçãos, é o maldito pecado. É esse pecado que habita na nossa natureza ainda. É esse pecado que luta contra a nossa alma. Irmãos, se você não sente essa guerra, se você não sente essa luta, você está morto. Você está morto. Se você vive bem com os seus pecados, se você faz vista grossa aos erros diante de Deus, se você não está nem aí, você está morto. Você nunca nasceu de novo. Você não é um filho de Deus. Porque o filho de Deus, aquele que nasceu de novo, irmãos, vive numa constante luta, numa constante batalha, até que ele esmague esse pecado. Até que esse pecado seja esmagado, seja aniquilado. E Paulo fala sobre isso. Irmãos, pela justiça de Deus, do seu ser, nós já devíamos estar mortos. Já devíamos ter sido aniquilados, mortos no inferno. Mas, no seu amor, Ele nos enviou Jesus.
para pagar pelo nosso pecado. Então nós só estamos vivos porque Jesus levou nossos pecados. Porque se não fosse esse ato em que Jesus levou os nossos pecados foram transferidos para a cruz de Cristo, hoje nós não conseguiríamos nem conversar com Deus, nem estar aqui na igreja. Por quê? Porque Ele é santo. Lembra de Moisés, no monte? Moisés, tira a sandália dos teus pés. Olha a reverência, olha a santidade de Deus. Se não fosse Cristo, nós não teríamos esse livre acesso. Porque quem somos nós diante desse Deus santo? Nós seríamos queimados vivos, nós explodiríamos em estar conversando, orando a um Deus santo. E uma vez que Deus é santo, nós precisamos nos aproximar com santa reverência. E uma vez que Deus é santo, nós precisamos buscar ser santos. 1 Pedro 1,16 diz: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, não pense que você vai entrar no céu, ser salvo, todo sujo, cheio de lama. Não. Após a nossa salvação, após crer em Cristo, nós iniciamos um processo de santificação, que é o quê? A limpeza. É tirar o pecado, é buscar limpar o que está errado. E essa é a marca do cristão, irmãos. Essa é a marca que diferencia o cristão do ímpio. O ímpio convive com o seu pecado tranquilamente. Por quê? Não conhece a Deus. E muitos cristãos convivem com o seu pecado tranquilamente. Por quê? Não conhecem a Deus. Isaías 6, irmãos, quando Isaías viu o Senhor, ele gritou, ele disse: ai de mim. Irmãos, os profetas, eles davam oráculos para o povo. E esse ai significa maldição. Quando o profeta dizia, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ele está dizendo, malditos sejam vocês. Deus está dando uma maldição para vocês. Isaías, quando vê Deus, vê o Senhor, os anjos, ele diz, ai de mim, ou seja, eu sou um maldito, eu vou morrer, eu vou perecer. Por quê? Porque ele viu a santidade de Deus. E quando você conhece a Deus, você percebe como Ele é santo e o quanto você precisa se consertar, se purificar, buscar uma vida com esse Deus, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não conseguiremos ter comunhão com esse Deus. Eu quero finalizar aqui, irmãos, falando de mais uma qualidade, que essa eu gosto de falar dela porque é por ela que estamos aqui. É a graça de Deus. Essa perfeição do caráter divino é exclusiva, tá? A graça, ela é exercida somente nos eleitos de Deus. Ela é exercida somente nos seus filhos amados, naqueles a qual Cristo morreu, naqueles a qual buscam ao Senhor, amam ao Senhor. O que é a graça? É o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só não possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno. A graça é um favor, é um presente que Deus dá a pessoas que não merecem. E não só não merecem, mas elas merecem o inferno. Elas merecem coisas muito piores. E Deus dá presente. Deus dá coisas boas. Isso é a graça. A graça não pode ser comprada, nem conquistada pela criatura. Porque senão deixaria de ser graça. Graça é dádiva, é presente, é dom de Deus, é gratuito, como o nome já diz.
E nós vemos Paulo e Romanos sempre colocando a graça em oposto às obras. Os judeus queriam dizer que eram filhos de Deus, que eram salvos, porque faziam obras, porque guardavam o sábado. Paulo disse, não, não. Ninguém é salvo por obras, mas a salvação é dado, é presenteado, é doado, é dom de Deus. Não vem de vós, mas vem de Deus. E Paulo diz em Romanos 11:6, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Ou seja, se é por obras, não é graça. Se eu preciso fazer isso e aquilo, deixa de ser graça, é obras. Então, a graça é totalmente um dom de Deus, um presente de Deus, uma dádiva que Deus nos dá, que é a sua salvação, que é reinar com Ele, habitar com Ele. Então, irmãos, a graça é um favor imerecido que Deus dá, mas Ele não tem nenhuma obrigação. Deus está livre de obrigação para as suas criaturas. Veja, irmãos, o que nós fizemos para Deus? Primeiro, Adão pecou e todos foram contaminados. A nossa natureza, ela já é contrária a Deus. E Davi disse que nós já nascemos em pecado, ou seja, separados de Deus. Então, o que nós fazemos para Deus se é a vida eterna? Nada. E além de não fazer nada, fazemos coisas piores. Pecamos, blasfemamos, falhamos de várias maneiras. Então, merecemos o inferno. Merecemos a justiça de Deus, o juízo de Deus. Mas aí Deus, em sua graça, decide nos doar a vida eterna. Deus simplesmente decide, na sua graça infinita, nos dar um presente. No seu amor eterno, nos dá gratuitamente. Por que gratuitamente? Para que o homem não se engrandeça. Para que o homem não chegue no céu e diga, bata no peito e diga, eu mereci estar aqui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Não. A salvação é nele. Por que eu sou salvo? Porque ele me salvou. Por que eu sou salvo? Porque ele enviou Jesus. Porque ele me escolheu de antemão. Porque ele quis assim. Porque ele me amou, porque ele. Então a salvação não é eu o que eu faço, mas o que ele fez. Então, irmãos, a vida eterna é um dom de Deus. Ela não pode ser obtida por obras, nem reivindicada como um direito, porque o único direito que nós temos é o inferno. O que nós temos de direito por nossas obras malignas é o inferno. Então, irmãos, imagina só, você sonha viajar para o Japão. Você tem vontade de viajar para o Japão. Seu sonho é entrar naquele país, viajar. Mas você não tem dinheiro. Você não tem condições. É impossível você viajar para o Japão. Você fica desesperado. Meu Deus, eu sonhava ir para o Japão, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. E aí alguém, vendo o teu desespero, ele vem, compra a passagem e te dá, toma, aqui um presente para você. Pode viajar para o Japão. É um presente, de graça. Isso é a salvação, irmãos. Nós não tínhamos condição de adentrar os céus pelas nossas obras. Não tínhamos condição. Aí Deus, vendo o nosso desespero, vendo os nossos pecados, como nós somos fracos, e Ele nos deu a salvação. Toma, é gratuito. Só receba, só creia em Cristo, no meu Filho. É gratuito, é um dom, eu te dou de presente. Isso é a salvação. Deus dá, Deus doa, segundo a sua graça. E Ele não rejeita a quem vem a Ele com o coração quebrantado, querendo Ele.
Irmãos, não tem como não citar Paulo, o maior pregador do Evangelho da Graça. Perceba como a graça de Deus invadiu o coração de Paulo. Paulo era o maior perseguidor da Igreja de Cristo. Paulo era um perseguidor cruel, sanguinário, matava os cristãos. Ele praticamente matou Estevão, que foi o primeiro mártir. Paulo era o terror, botava o terror ali nos cristãos, queria matar, atrocidar os cristãos. Esse mesmo Paulo, em um dia, a caminho de Damasco, de repente ele cai no chão e ele tem um encontro com Deus. Percebam, irmãos, que Paulo nem estava procurando Deus. Paulo não queria nem saber de Jesus. Ele odiava Jesus. É Jesus que vem a ele e diz: Paulo, Saulo, por que me persegues? E nesse encontro com Jesus, nesse encontro com Deus, Paulo é convertido. Paulo conhece a Deus verdadeiramente e Paulo recebe o dom da salvação. Paulo recebe essa graça maravilhosa. E Paulo agora passa a pregar o evangelho da graça. Antes ele pregava o evangelho das obras, das leis. Agora ele prega o evangelho da graça. É Deus que vem, é Deus que salva. Não é eu que vou, é Ele que vem. Pela graça. Então, irmãos, por que eu quis aqui falar de algumas qualidades de Deus? Porque muitos que estão na igreja não conhecem a esse Deus aqui. Muitos não conhecem ao Deus das Escrituras. Deus está cobrando da sua igreja essa noite. Tempo não falta para vocês. Tempo vocês têm de sobra para ler essa palavra. Tempo vocês têm agora de sobra para me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus está cobrando da sua igreja, irmãos. Saia um pouco desse Facebook, saia desse Netflix, saia dessa vida de entretenimento e busque a única coisa que vai te garantir a salvação. E busque a única coisa de importante nessa terra, é Deus. Eu quis falar algumas qualidades de Deus para que possamos perceber quão maravilhoso é esse Deus. Quão tremendo é esse Deus. Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra e vão continuar do mesmo jeito. Vão gastar suas horas em entretenimento, em coisas vãs, em coisas vazias. Mas eu creio que quem é ovelha, quem é filho de Deus, vai se consertar. Vai agora, não é verdade. Eu preciso gastar um tempo com o Senhor. Eu preciso buscar mais a Ele, ler mais a Bíblia, conhecer a esse Deus. Então, irmãos, nessa noite eu quero orar para finalizar. Coloque essa palavra no seu coração. Deus está cobrando essa noite que a sua igreja o conheça. Isso não é pedir demais, irmãos. Não é. A igreja se encontra no estado que ela está, se a gente for falar assim, mundialmente falando, porque não conhece ao seu Deus. O entretenimento tem entrado nas igrejas, a cultura tem entrado nas igrejas, e as pessoas estão adorando, servindo a um Deus desconhecido. E às vezes estão só por vir mesmo. Então, essa noite Deus está cobrando a cada um de nós. Ele está voltando. E como dizem Hebreus, você vai prestar conta com Deus. Não brinque, irmãos, com esse Deus. Ele é real. Ele é verdadeiro. E nós pregamos o Evangelho por quê? Porque Ele é bom. Ele quer te salvar. Porque Ele é bom. Ele dá oportunidade. Olha, essa quarentena, esse coronavírus, veja como é a bondade de Deus. Ele está te dando tempo para rever a tua situação com Ele. Para rever, para confessar os teus pecados, para se arrepender e se reconciliar com Deus. Amém? Vamos orar essa noite, Pai. Te agradecemos
por esse culto. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus grande. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és, meu Pai, o eu sou, o grande eu sou, Pai. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Pai, aplica essa palavra no coração dos ouvintes da Tua igreja. Pai, que o Teu Espírito Santo possa adentrar cada lar e enchê-los de temor a Ti, de eles quererem conhecer mais a Ti. Ó Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja e salva-nos, Pai, nesse período tão turbulento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.